Hoje eu vou falar de marketing digital pago. A grande diferença aqui é que a ação desse jogo é 80% matemática. Existe uma curva de aprendizado, até acertar a campanha, mas o trabalho ele não é a longo prazo, ele é imediato. Se não converteu, se os números não estiverem favoráveis, muda o jogo. Aqui não é plantar para colher a longo prazo, aqui o trabalho é imediato e é matemática pura. Mas antes de falar em dinheiro, e como fazer as suas campanhas pagas, eu quero que você entenda o perfil das opções mais comuns desse tipo de marketing, para que você possa decidir com mais embasamento como você vai investir seu dinheiro em marketing digital. Existem basicamente dois destinos para o seu dinheiro: o Facebook e o Instagram, ou o Google com a sua rede de pesquisa e a rede de display. A rede display ela inclui anúncios no YouTube, em aplicativos e nos sites parceiros do Google. Entre essas opções não existe melhor ou pior. Tudo vai depender do produto que é vendido, quem compra, quando compra e tudo mais. Então você vai ter que mensurar e testar para comprovar suas hipóteses. É o comportamento do usuário nessas diferentes plataformas que vai definir em quais delas você deve investir e como. Já falamos um pouco disso aqui nos vídeos passados, mas aqui no marketing digital pago esse tema é crucial. Você pode comprar, por exemplo, um abridor de lata maluco, ou um curso de marketing, ou um livro por impulso no Instagram e no Facebook. Mas você não vai contratar de cara um advogado, um médico ou um cerimonialista, ou um DJ ou um decorador para casamento. Quem trabalha com casamentos, tirando sandálias, cabides, forminhas e alguns outros produtos físicos que são mais fáceis de serem comprados, você não vai fazer uma venda por meio de um tráfego pago nas redes sociais. Então esse mercado acha que isso não funciona, mas funciona. É que ele não deverá ser pautado pelo marketing direto. Aquele que chega direto na oferta, no compra aqui, ele vai ter que ser na levada mais inbound. Olha que ironia do mundo VUCA. Você vai ter que usar o tráfego pago para atrair a atenção e gerar tráfego para uma matéria publicada no seu post, ou para um super catálogo, ou para um desfile de coleção. Então, ao invés de você pagar para tentar converter em um compromisso já sério, como a de entrar em contato para te contratar, você vai procurar chamar para conhecer você, conhecer um aspecto do seu trabalho, e tem que ser assim que ele queira ver algo que você está mostrando que ele se interessa bastante, que aquela oferta seja matadora, venha ver o que você quer ver. E dentro dessa matéria é que você deve inserir os links, chamando para seguir o relacionamento com você no funil de vendas. Você deve estar reconhecendo essa estrutura, que é a mesma do marketing orgânico. Se você não assistiu às últimas aulas, principalmente a sobre funil de vendas, volta lá e assiste antes de seguir por aqui, porque o funil ele é o trajeto do seu cliente desde que ele soube que você existe até a compra e além, Então entender o funil de vendas é o primeiro passo para ter uma estratégia de marketing bem feita. Aqui, com o marketing pago, a gente pode turbinar esse funil, a gente pode, incrementar o nosso marketing, mas o funil é a base dele. Essa quebra da venda em 2 ou mais etapas, ela aproxima o seu cliente. Ele entra em contato com o seu universo, você vai ter a oportunidade de revelar a sua identidade, e isso faz com que você não seja mais um desconhecido, Isso faz com que você não seja mais um estranho, Imagina um estranho me apresentando uma oferta. Então esse caminho, quando ele é bem feito, ele tende a ser muito mais eficiente do que o marketing direto. Você chama para te conhecer e depois você chama para uma compra. Essas campanhas indiretas nas redes sociais, elas não servem só para uma venda indireta. Elas são ótimas também para o branding da sua marca. Você vai aumentar a sua autoridade e seguidores de verdade, porque você publica, espalha um artigo interessante e aí você naturalmente ganha seguidores no assunto que você domina. Não é seguidor que não está interessado, ele veio por causa da sua oferta, por causa do seu e-book. O Instagram e o Facebook, eles são negócios, eles não são filantropia.
filantropias. Procura pagar e entender a regra do jogo e mensura para ver se não dá resultado. Dá sim, esse é o maior objetivo dessas redes sociais. Mas o marketing direto, ele também tem seu valor. Ele pode ser usado quando você segmenta bem a sua campanha e envia apenas para quem já está num longo relacionamento com você, que são os chamados fundo ou meio de funil. Mas um compre aqui direto no nosso mercado de casamento não funciona mesmo. Mas se distribuído para um pessoal que já te viu, pode funcionar. Agora, anuncie um passo a passo ou um catálogo e vê se não melhora o teu perfil, se você não vai começar a ter muito mais interação. Então, além de saber qual público abordar e com qual conteúdo, de acordo com o funil de vendas, também precisamos entender o comportamento do usuário nesses diferentes canais. O Facebook, o Instagram e a rede de display do Google, eles vão distribuir suas campanhas para os usuários que se interessam pelo tema que você anuncia. Essas plataformas, elas descobrem os temas, que cada usuário se interessa de acordo com a observação da navegação dos usuários nos sites, Quem distribui é o algoritmo. Ele sabe se você está procurando casamento, se você gosta de verde, se você está indo viajar. A rede de display do Google é a mesma coisa. Ela não é a rede de pesquisa, São duas coisas separadas. É no display que você anuncia no YouTube, por exemplo. A gente vai ver isso com detalhes no próximo vídeo. Mas como já falei, esses são canais de redes sociais, ou seja, eles são canais de sugestão de temas. Ou seja, ninguém está deliberadamente te querendo, te procurando. É como se você estivesse oferecendo seu produto em uma rodinha de amigos. Então, para essas campanhas, o aspecto mais importante é acertar o público. Você tem que saber em qual rodinha chegar, com qual assunto chegar, E isso deve ser muito bem segmentado, por região, faixa etária, mas o mais importante é segmentar de acordo com as áreas de interesse. A gente vai ver isso lá no próximo vídeo direitinho. Você tem que falar a mesma língua da sua tribo. Então, você tem que aprender a segmentar por interesse. Já na rede de pesquisa do Google, você tem um oráculo, onde eles estão chamando por você. Então é muito diferente. Mas mesmo no Google Ads, é importante saber a hora em que a gente pode entrar com uma propaganda direta para o fundo de funil, compre aqui, Ou quando a gente deve levar essa pessoa para uma matéria que seja mais topo de funil, algum tema abrangente. Essa escolha ela vai depender da palavra-chave escolhida para a campanha. Vamos supor que você tem uma casa de festas e a palavra-chave é o nome da sua casa. Você certamente pode já levar essa pessoa para sua página de venda, Afinal, ele deixou bem claro que ele está procurando por você. Geralmente, quando alguém procura pelo seu nome no Google, essa conversão ela é fruto de todas as suas ações de marketing já feitas. Às vezes, viu no Instagram, viu no YouTube, na hora que precisa, lembra e escreve ali. Então, essa pessoa, ela já te conhece, você já converteu ela. Ela voltou e procurou por você. Bom, só um detalhe aqui antes de continuar. Se você ainda não tem uma página de vendas, é importante que você crie uma. Essa página é uma landing page com tudo o que uma pessoa precisa saber para clicar e fechar contrato com você. Se você não tem essa página no seu site, você pode fazer sem a ajuda de um designer em um site como a RD Station, que eu passei para vocês no vídeo passado, ou no MailChimp, que é gratuito, no Adobe Sparkle, tem vários outros. Até no Canva, hoje em dia, você já faz uma landing page. Então, essa página de venda é muito importante, E é essa página que vai direcionar a pessoa para um e-mail ou para um WhatsApp para marcar reunião, ou direto para um carrinho de compras, Ou qualquer outro caminho que chegue à compra do seu produto ou serviço. Mas voltando, Por que você pagaria pela sua própria palavra-chave? Aqui no Google, na rede de pesquisas, é só palavra-chave que a gente discute. Lá no Facebook, no display, são os temas de interesse, mas aqui é a palavra-chave. E o Google já não retornaria direto para você, sem pagar nada? Essa resposta depende de se a palavra é usada também em outros termos mais comuns, E ela pode estar dividindo a audiência com você.
Você tem que fazer uma pesquisa com navegação privada. Se você não sabe o que é a navegação privada, busca no menu arquivo do seu browser, Safari, Chrome, Firefox, e você vai ver ali algo como janela anônima ou janela privada. Aí você clica nela para saber como é que o Google retornaria essa palavra do nome da tua empresa se ele não contasse com a sua navegação prévia, né? Ou seja, como se fosse um algoritmo free, né? Tecnicamente não é algoritmo free porque ele já sabe a sua localização e outras coisinhas, mas já vai te dar uma boa ideia de se o nome da sua empresa está retornando direto para o teu site como primeira opção. Caso você não esteja entre as primeiras opções, vale pensar em comprar a palavra-chave do teu nome de marca, né? Depende do produto, mas quando você faz um marketing, você tem que sempre que alguém procurar teu nome, te achar, né? Então é importante. Mas se já chega o seu, aí não gasta dinheiro com isso, correto? Porque você já conquistou. Mas se você quiser atrair pessoas novas para o seu funil de vendas que não te conhecem, procure investir em palavras mais abrangentes, termos de pesquisas que os noivos geralmente fazem antes de contratar algo como o que você oferece. Quando a gente fala em marketing pago, a gente está falando de outbound. Lembra da diferença? Inbound é quando você cria algo atraente e espera atrair naturalmente a sua audiência. Eles vêm até você. E o outbound é o oposto disso. Você sai buscando cliente, né? Interrompendo algo que ele possa estar fazendo para se apresentar. Então, o inbound é da loja para dentro, por isso in, né? Você faz um letreiro bonito e espera que as pessoas tenham interesse em entrar. O outbound, você sai em campo chamando as pessoas para conhecerem sua loja. Então, a gente vai aparecer na frente desse potencial cliente sem que ele tenha solicitado. E quando você faz isso, você precisa assumir o risco de não agradar, né? Tenta interromper alguém chamando para uma relação e veja a reação. Pode ser incrível, né? Mas pode acabar em tapa na cara. E essas reações dependem do quê? Do que você fala, da sua apresentação, é claro, né? De como você seduz essa pessoa. Ninguém gosta de propaganda, desde que ela faça sentido, né, para ele ou ela, ou que já goste do seu produto, ou que precise muito daquilo. Então você tem que estar dentro dessa esfera, né? E é aqui que entra a copy. Copy é o apelido dado para os textos elaborados para venda. Copywriting é uma técnica de escrita persuasiva voltada para fechar vendas ou conduzir o leitor à execução de uma ação. O saber vender, saber se comunicar com o lado emocional e racional das pessoas é muito importante para elaborar uma campanha matadora. A comunicação é o que vai fazer os seus clientes clicarem na sua oferta e comprarem seus produtos. Então é muito importante você achar a copy e o design ideais, né, para otimizar a sua campanha. Porque essa é a parte mais importante desse jogo. Você vai precisar mensurar e mudar sempre um detalhe ou outro na copy e no design para chegar no melhor desempenho possível. Você não pode esquecer que a gente está no universo da matemática. Na dúvida, faça testes com a copy, né? E com o design também da sua campanha. Você não pode achar nada, né? Você não vai perder dinheiro achando coisa. Você vai ter que testar e saber se dá certo ou não. E repetir o que dá certo. E o que dá certo, mudar um pouquinho para ver se dá mais certo. Então, para você lidar melhor com texto e design, eu vou falar um pouco sobre comunicação. Lembra que a gente falou da persona? Que é interessante entender o universo do seu cliente para acertar na comunicação? Então, aqui nas campanhas pagas, você vai ter a chance de colocar o seu anúncio bem na frente dela. Diferente de produzir conteúdo para atrair a persona, né? Aqui você define quem é ela. Você paga e acessa essa persona. E aí as possibilidades são infinitas. Por exemplo, você pode falar diretamente com as noivas grávidas e fazer uma campanha com essa configuração, dizendo: eu tenho uma dica para você que está esperando um filho e o casamento ao mesmo tempo. Ou você pode atingir mulheres noivas em períodos avançados da faculdade e criar uma copy direcionada, né, para quem está perdida nesse perfil aí de muito trabalho e estudo ao mesmo tempo. Então, a copy, ela tem muito a ver com empatia. A pessoa tem que achar que aquilo que está sendo dito foi dito para ela tem que se encaixar naquilo. Então, o primeiro passo é entender essa persona, né? Definir os perfis, né, com quem você vai se
relacionar para você saber o que você vai dizer. E você vai poder criar essas campanhas diferentes para públicos diferentes. Então você faz para as grávidas, faz para as noivas há muito tempo, tem muita coisa para fazer. E para descobrir esse mapa de empatia, né, para se colocar no lugar, né, do seu cliente, pensa no sucesso que seu produto vai causar, mas pensa também em qual seria o prejuízo dele não fechar com você. Essa dica é importante para criar copies atraentes, mas nunca misture em uma mesma copy desejo e medo. São dois universos que você está sempre escolhendo. Ou você aciona um ou outro. Ou você aciona o lado do desejo, da expectativa de realização, ou você foca no medo de não tomar uma atitude e suas consequências. O texto que traz o medo como tema, ele costuma converter mais. E ele é mais fácil de criar. Mas o texto que aciona o desejo de melhorar, de ser feliz, ele é mais legal para o mundo. Mas a gente também tem que considerar que às vezes as pessoas, para acordarem e tomarem uma decisão importante, né, nem sempre é fácil só com estímulos positivos. Então, às vezes, uma comunicação bem violenta, tapa na cara mesmo, pode ser eficiente. Brincadeira. Mas é isso, a comunicação geralmente ela tá ligada à esperança, a desejos, ao positivo ou ao ônus, né, de não fazer isso, ou o que ela viverá, né, se ela não comprar, o lado do medo, né. Outra dica bem legal é usar essa lista de desejos aqui, dos desejos humanos, para atingir em cheio o lado emocional de quem vai ver a sua propaganda ou mesmo conteúdo gratuito, porque copy é muito importante para tráfego pago, mas é igualmente útil para todos os conteúdos, né? A diferença é que aqui a gente perde dinheiro, então aqui ele é quem manda, mas ele é importante para tudo. Então a gente sabe que os desejos, as emoções é que fazem a venda. Então é muito eficiente saber quais desejos, né, quais emoções a sua comunicação está despertando e atingindo. Então tenho poder, independência, curiosidade, aceitação, segurança, honra, status, vingança, romance, boa aparência, tranquilidade, saúde, estar informado, eficiência, conveniência, se sentir bem e economizar. Esses são a lista dos desejos mais comuns. Lembra dos arquétipos da marca? Os desejos, eles se relacionam com eles. Quanto mais alinhado estiver o arquétipo que você evoca com o desejo que você desperta nas suas copies, mais eficiente vai ser a sua comunicação. Não tenha dúvidas de que o sistema límbico, aquela parte bastante emocional do cérebro, é quem vai tomar as decisões. Eu vou fazer aqui um resuminho do que o Robert Cialdini ele explica no livro Armas da Persuasão. O livro que tornou os gatilhos mentais um blockbuster, né? É incrível esse livro, você deveria ler, esse é muito bom. Ele explica que basicamente nosso cérebro se divide em 3 partes. O cérebro primitivo ou reptiliano, responsável pelo reflexo, pelas funções de sobrevivência e autopreservação. Então tem relação com os sentimentos de fome, dor, medo, prazer, perigo, sexo, raiva. Os sentimentos mais primitivos, eles são acionados nessa parte do cérebro. O cérebro intermediário ou límbico já é responsável pelas emoções mais complexas, né? Aquelas que se relacionam com o nosso passado, com as nossas experiências. Então você ativa o sistema límbico quando você evoca lembranças ou estimula o olfato, paladar, as sensações táteis e principalmente os estímulos visuais, principalmente aqui nas propagandas, né? Já o neocórtex é a parte do cérebro responsável pela razão, por calcular as decisões de modo frio, né? Usando a nossa capacidade analítica, sem deixar o sistema límbico emocional tomar as rédeas. Lembra dos primeiros vídeos onde eu expliquei o pensamento rápido e o devagar? O sistema devagar é o neocórtex, né? Que entra em campo quando necessário só, porque ele dá preferência pelo rápido, ou seja, a nossa parte reptiliana, né? E o sistema límbico, que assume sempre antes e só passa para o próximo, né? Para o neocórtex, se ele achar necessário. Então a gente tem que buscar saber com qual parte do cérebro a gente quer falar. Se você trouxer muito texto e explicações complexas no seu orçamento ou no texto de um post, é o neocórtex que vai entrar em ação, e aí a luta será pela razão. Já uma comunicação cheia de gráficos, elementos visuais, com palavras-chave maiores, com bastante design, né, para evocar símbolos e imagens, você vai estar falando direto com o sistema límbico da pessoa.
Então, entender como o ser humano reage aos estímulos de comunicação é muito útil para o marketing, porque a gente pode aproveitar essas características para criar textos bastante persuasivos. Mas não se engane, a compra por impulso, ela não deve fazer parte do nosso universo. Não é isso que a gente quer trabalhar aqui. Então, use essa técnica para trazer as pessoas para o início do seu funil, para começar uma conversa com o neocórtex dele mesmo. E o que isso significa? Quebrar objeções. Todo mundo pode achar razões para comprar e razões para não comprar o seu produto. Um exercício importante na hora de criar a sua copy é escrever essas duas listas. A positiva, que vai te ajudar a escrever o texto, acionando os desejos da sua persona. E a segunda lista, ela vai te ajudar a criar os textos da sequência de comunicação com esse possível cliente. Porque depois de chamar a atenção do sistema límbico e atrair a pessoa até você, ele vai precisar negociar com o neocórtex o motivo dela fechar com você. E se você já tiver essas respostas, se você tiver feito essa lista, ela vai te guiar para você escrever cada uma das respostas com que ela vai se identificar, e quebrando cada uma dessas objeções. As objeções mais comuns são: eu não preciso disso agora, esse fornecedor não é para mim, esse produto está caro para o meu casamento. Então você vai ter que criar conteúdos que quebrem essas objeções. E aí você já vai falar com o neocórtex dela, mas você já vai preparado. Então, quebrar objeções e conversar com o neocórtex do seu cliente é uma tarefa muito importante da copy. Não seja persuasivo e mande comprar o que o cara não quer, A gente tem que fazer um trabalho eficiente. O Robert Cialdini, ele mostrou que além de sermos movidos pelos nossos desejos, a gente também vem com algumas programações de fábrica, É como se o nosso computador de bordo já viesse com vários aplicativos instalados, Ninguém precisa ensinar pra gente comparar uma coisa e outra, comparar pessoas. A gente faz isso naturalmente. Ninguém precisa viver um grande amor para assistir uma história de amor, e ficar completamente impactado, não é? Então, a gente vem com alguns modelos de operação, alguns comportamentos de fábrica. E existem essas ideias e comportamentos elementares que todos nós compartilhamos. Então, o Robert Cialdini, ele definiu 6 princípios psicológicos básicos que influenciam as nossas decisões, que são os 6 gatilhos mentais. Primeiro, reciprocidade. Todo mundo tende a se sentir obrigado a devolver um favor ou uma gentileza. Esse gatilho é o carro-chefe do marketing de conteúdo, A gente precisa, antes de vender, entregar valor, porque esse gatilho ele vai ser acionado e aí a venda vai fluir mais fácil. 2. Compromisso e coerência. Aqui a regra é a seguinte: se eu me envolvi com um compromisso, eu tenho a tendência a seguir em frente. Esse gatilho ele é muito visto nos stories. Você já leu por aí que a fórmula mágica para gerar engajamento nos stories é fazer 3 perguntas, de interação e depois a sua oferta? É esse gatilho aí sendo usado. Conforme a pessoa vai se comprometendo com o conteúdo, ela vai precisar da coerência, de seguir com o seu compromisso ali naquele engajamento. Então aqui vale também quando você faz uma noiva afirmar que vai te ligar em X dias para te dar uma resposta. Então, qualquer compromisso que você possa despertar, condiciona a pessoa a buscar a coerência de continuar, e cumprir esse compromisso que ela está estabelecendo com você. 3. Aprovação social. Esse gatilho ele é muito forte. Você conhece a história do carrinho de compras? Gente, eu amo essa história, muito legal. O Sylvian Goldman, ele inventou um carrinho de compras, desses de metal dos supermercados. Mas ninguém queria usar. Ele tentou de tudo e ninguém parecia achar que aquilo era uma vantagem. Sei lá, queriam carregar as sacolas mesmo. Imagina isso. E aí ele teve a brilhante ideia de pagar para algumas pessoas ficarem andando pelo mercado usando o carrinho de compras. E aí pronto, rapidamente a moda pegou e tudo fluiu. Mas antes ele tentou um monte de coisa e não conseguiu. Ele precisou da prova social. Você chega em uma rua cheia de restaurantes. Você escolhe o cheio ou o vazio. É fato que o nosso cérebro ele vai com os outros. A gente está sempre procurando, assim, se todo um monte de gente viu e gostou, sou bobo de não gostar. Então a prova social ela é muito importante para as vendas.
E você pode explorar esse gatilho de muitas formas. As mais usadas são os depoimentos de ex-clientes, né? De pessoas influentes do mercado, imagens que mostrem sucesso. Qualquer prova específica do valor do seu produto gerado pelo público vale muito. Afeição. Esse gatilho, ele parece fácil, mas quando usado de forma artificial é muito triste. Ele é o que passa mais vergonha. Sabe quando alguém tenta te vender alguma coisa e aí rapidamente começa a conversa perguntando da sua família ou fazendo uma pequena piadinha para quebrar o gelo e gerar empatia? Eu não gosto disso de jeito nenhum, eu fico com vergonha pela pessoa. Mas eu sinto que, eu já na hora eu já me sinto meio enrolada. Mas é fato que a simpatia, né, por quem vende é um fator muito importante na hora de decidir pela compra. Então, ter conhecimento de alguma área de interesse da pessoa, mencionar, pode ser um caminho legal, mas existem vários outros, né? Usa sua criatividade para ser atraente, gente. Ser atraente é bombril, né? Tem muitas formas. Existem algumas técnicas avançadas, né, para esse fim, e uma das mais famosas é o rapport. Já ouviu falar? Eu não vou me estender aqui nesse assunto, então eu coloquei um artigo nas atividades extras sobre o rapport, se você quiser ler. O Anthony Robbins, ele é um palestrante exageradérrimo americano, bem desses de fórmula americana, né? E ele definiu o rapport assim: a rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. Legal, né? E esse cara consegue. Vê uma série lá do Netflix que é sobre ele. Impressionante esse cara. Autoridade. Se você assistiu o filme que eu recomendei lá nos primeiros vídeos, O Experimento de Milgram, você viu a prova de que a gente se submete ao jaleco. Basta algum sinal de autoridade para a gente se colocar em posição de submissão. É impressionante isso. Nós somos seres submissos à autoridade. A gente paga pau. Sabe os prêmios que as marcas ganham? Imediatamente elas ganham autoridade. E sendo excelentes ou não, elas vão ser percebidas com mais simpatia pelo público, que vai enxergar nesse símbolo um valor que gera autoridade, por isso prestígio, confiança e tudo além. Mas não é só com diplomas e prêmios que a gente gera autoridade. Coisas mais superficiais como roupa de marca, escritório no endereço nobre, tudo que pode causar uma boa apresentação é gatilho de autoridade. Mas também conta uma postura segura, uma comunicação que prova a sua experiência no assunto, né? Especialistas falando que você é bom e tudo mais. Então, autoridade é feito de várias formas também, como todos esses gatilhos. Escassez. Esse é o mais irritante dos gatilhos básicos. Toda vez que alguém diz que só tem X dias para aproveitar tal oferta, é esse gatilho que eles estão querendo acionar. Eu tenho raiva desse gatilho, mas ele é muito eficaz. A forma de lançamento do Érico Rocha, né, tem como base esse gatilho. Se você não sabe quem é o Érico Rocha, você deve estar assistindo pouco conteúdo de empreendedorismo no YouTube, porque ele está em todas. Ele está em todos os lugares e tem um conteúdo muito bom mesmo. Mas a fórmula que ele vende, muito caro, é basicamente o entendimento desses gatilhos de copy e marketing digital. Ele percebeu que fazendo alguns lançamentos em datas específicas, você cria um senso de urgência que motiva as pessoas a comprarem muito mais que se elas tivessem o ano todo para comprar, né? Se você puder fazer essa compra outro dia, você vai seguir considerando se vale a pena ou não comprar. Mas se existir uma janela de oportunidade, nosso cérebro não se aguenta, queima a largada e compra, porque ele sente o medo da escassez. Ele fala direto com o seu cérebro mais indefeso, aquele primitivo que lida com a fome, com a falta, com o medo. Então, tenta não fazer isso. Não seja aquela propaganda que te deu raiva porque que te fez comprar por impulso, sabe? Muitas vezes, trabalhar com o neocórtex é a melhor solução para você e para o seu cliente. Então, use o gatilho da escassez de modo que não atrapalhe o processo da tomada de decisão consciente. Puxa a escassez para ele ter aquele tempo para resolver, mas não bota em 5 minutos, esse tipo de coisa que força uma ação. Os gatilhos mentais, eles viraram febre e estão aí muito mais do que esses 6 básicos, né? Tem muitos outros que outros autores, inclusive, escreveram, que são bem legais. Eu coloquei alguns artigos nas atividades extras, se você quiser aprofundar no assunto. Mas esses 6 são, de fato, os mais importantes.
Para fechar o assunto copy, que é muito importante para escrever uma carta de venda, eu vou te mostrar rapidamente os 5 pilares da copy: promessa, big idea, headline, lead e body. Desculpa, são todos em inglês, eu vou aqui traduzir. A promessa é o resultado que a empresa causa. Você precisa criar um texto que chame a atenção para o benefício que você gera. Uma promessa, para ser eficiente, ela precisa ser única. Lembra da diferenciação? Não adianta ser mais uma oferta. Ela precisa ser atraente, alcançável e clara. A big idea é a própria diferenciação. O que no seu produto ninguém mais tem? É claro que muitas vezes não existe algo que seja realmente exclusivo seu, mas será que um nome ou uma forma de apresentar não pode ser única? Ou algo que todo mundo tem, mas que ninguém explica ou fala a respeito? A promessa é realizada por meio da sua big idea. Entendeu? Você tem uma forma de fazer que realiza aquela promessa. Headline já é a frase responsável pelo primeiro impacto da sua comunicação. Como os títulos das matérias, a headline muitas vezes é a sua promessa ou a big idea. Mas tem as headlines, né, com outras agendas também, servindo para os conteúdos de topo de funil, títulos de matérias e muitas coisas. Headline é a primeira frase matadora. Ou a gente pode entrar com uma headline de impacto e aí depois trazer a promessa ou a big idea mais na sequência, mas a headline ela pode ser a sua big idea ou a sua promessa, ou não. Headline ela precisa ser clara, acionar uma dor ou um desejo, lembra que a gente falou disso aqui? E ela precisa despertar curiosidade. Então a headline é um dos parâmetros que você deve testar sempre nas suas campanhas, né? Como a gente vai ver adiante. Essa é a que a gente toda hora troca para ver o que mais pega. E aí vem o lead. O lead é um termo técnico que não tem o mesmo significado do lead enquanto o contato que a gente captura no funil de vendas, né? Aqui o lead ele tem outro significado, que é o de preparar, né, de conduzir mesmo o seu cliente para a oferta, né, que vem a seguir. Ela é usada no sentido literal mesmo de conduzir a pessoa até a compra. Então a gente precisa trazer os argumentos que despertem desejos, curiosidades referentes a um sentimento, né, que a promessa ou a big idea despertaram na headline. A lead, ele é um texto intermediário onde você faz o papel de preparar a pessoa para a oferta. Aqui entra um jazz dos gatilhos mentais, com os desejos que motivam as pessoas, com a quebra de objeções, mas ainda na forma apenas de despertar a curiosidade para o que vem depois, que é o body, né? O corpo da oferta. O corpo da oferta você cria costurando a resposta dessas 5 perguntas. Quais são os principais problemas do seu avatar? Quais são as principais soluções para o seu avatar? Como será a vida transformada do seu avatar? Qual o grande vilão que impede seu avatar de ser feliz? E qual é a sua oferta? Aí no final você chega na oferta, né? Preço, bônus, garantia e tudo mais. Então você vai escrevendo, né? O que ela deseja, e, né, qual é o medo dela, se ela não fizer o que vai acontecer, por que ela não faz, que é o vilão, e aí depois você entra com a oferta. Então, essas técnicas de comunicação persuasiva, né, que você vai precisar entender para melhorar suas campanhas e não sair no prejuízo em campanhas pagas, porque não adianta escolher um texto e pagar, você tem que escolher um texto e pagar, trocar esse texto, pagar e ver o que vai funcionar. Como você deve imaginar, comunicação é um assunto que sozinho daria um outro curso, como grande parte do que foi dito em todos os vídeos, né, que eu falei aqui na Jornada B2B. Mas então, vamos começar a trabalhar, vamos colocar a mão na massa para aprender, né, para a gente aprender melhor no caminho, enquanto cria as campanhas. Então a gente vai fazendo a cópia, a gente vai pensando nisso enquanto eu te mostro como é que funcionam as campanhas. Isso vai ser no próximo vídeo. Como diz o Pedro Sobral, o atual maior autoridade em tráfego no Brasil, tráfego se faz com geração, coleta e análise de dados. A geração de dados é feita por meio da própria campanha que você vai criar. Eu ainda vou te mostrar na prática, nos próximos vídeos, como fazer a campanha direitinho no Facebook e no Google AdWords. Então, a primeira etapa é cair dentro, é gerar dados, né? Gerar dados é criar as campanhas, investir o seu tempo e dinheiro nelas, rever esses vídeos, que é com essa experiência que você vai aprender. E como eu falei nos vídeos anteriores, os melhores lugares para você aprender é lendo o manual da própria plataforma.
No próximo vídeo eu vou ensinar, mas eles são mais interessados no sucesso, né, no seu sucesso do que qualquer um. E eles são os melhores para explicar. Eles não querem que você perca dinheiro, eles querem que você otimize suas campanhas e vire cliente assíduo. Então não tem atalho, não adianta copiar a fórmula dos outros, porque cada produto tem a sua maneira especial de ser usado e, portanto, de ser vendido. No próximo vídeo eu vou mostrar um passo a passo, literalzinho mesmo, página por página, de como fazer as campanhas no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, né, no Google Ads, nos sites parceiros. Mas seguindo, né, a segunda etapa, igualmente ou mais importante, é a coleta de dados, que é simplesmente inserir em planilhas as informações obtidas na geração de dados. Então essa atividade, que parece bastante chata e braçal, é o oráculo que vai te guiar na próxima etapa, que é a análise desses dados. Analisar os dados da campanha é simplesmente abrir, né, essa planilha e tentar perceber o que está funcionando, o que não converteu, o que você pode mudar. Você precisa criar novas hipóteses para acertar o passo e voltar a testar. E aí é numérico, você vai ver o que dá resultado pelo número. Observar a olho nu as respostas das suas campanhas é muito diferente de observar por meio das planilhas. Quando você estrutura os dados, você consegue relacionar. E isso não é um detalhe, isso faz toda a diferença. E é nessa fase final, né, de estruturar e analisar os dados, que você vai testar a sua oferta e vai criar anúncios, né, diferentes, acionando diferentes gatilhos, acionando diferentes desejos, vai analisar quais deles convertem mais e vai testar suas headlines, suas promessas, sua Big ID e tudo mais. Então tudo que a gente viu aqui vai ser trabalhado na análise combinatória, o que combina mais com o que flui melhor, e vai tudo para a tabela. Percebe como o trabalho aqui combina muita matemática e comunicação? Mas não se engane, quem bate o martelo do marketing bem-sucedido é a matemática. Quem vive de fé e na convicção da sua comunicação sem mensurar e testar, está perdendo dinheiro ou não está ganhando como poderia. Às vezes a gente se encanta e acha que a nossa headline é matadora e aí não testou, de repente uma mudança faria, enfim, mais negócio, né? Eu deixei alguns artigos nas atividades extras porque não pode parar de ler sobre artigos desses temas. Copy, vendas, comunicação persuasiva, essas são as habilidades mais importantes para qualquer empresa. Porque vender é importante. O que coloca uma empresa de pé é a receita. Então a gente tem que aprender a vender, né? E vender tem a ver aqui com esse capítulo que a gente tá. E no próximo vídeo o foco vai ser aprender a usar as ferramentas de marketing digital do Google e do Facebook para alavancar suas vendas. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.